forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí, Quer Construir? Hoje com meu amigo pessoal, ilustríssimo, professor Rodolfo, aqui do Instituto Federal de Sergipe, referência na parte de estrutura, grande amigo meu, que fizemos lá no conselho enquanto conselheiros. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Sei que a agenda é complicada, mas conseguimos, né? Porque também o Rodolfo está fazendo doutorado lá na UNB, em Brasília. Ele vai falar um pouco para a gente aqui. Peço só um minuto para você, Rodolfo, e pedir para você, meu amigo e minha amiga, ainda não é inscrito, não acredito ainda. Rodolfo, você acredita que 70% do pessoal assiste a gente, curte e não se inscreve? Acredito. Eu fazia o mesmo. Eu falo assim brincando, mas eu fazia o mesmo. Assistia, gostava, curtia, comentava e esquecia de se inscrever. Então não esqueça de se inscrever, ativa o sininho. Aqui ao lado tem um Pix, aqui não é de enfeite não, viu? Você pega o aplicativozinho do seu banco aí, se quiser dar uma moral pra gente aí, bota aí qualquer coisa aí pra gente, pra fortalecer o time. E não esquece o C, curte, comente e compartilha. Meu amigo Rodolfo, professor Rodolfo, se apresente para quem não te conhece, a câmera é sua, fique à vontade. Bom, eu sou o Rodolfo, sou engenheiro civil, formado pela Faculdade Pio Décimo, sou mestre em estruturas pela FRJ e sou professor do Instituto Federal de Sergipe, campus Aracaju, no curso de Engenharia Civil. Rodolfo, a gente sabe que a etapa para o cara virar um professor não é fácil, né? Ainda mais se tornar um professor de uma instituição federal é mais complicado ainda. Sua trajetória, desde a parte acadêmica, como estudante, que despertou você virar um professor e dar passos mais largos, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado, até mesmo sair daqui do estado e ir lá para Brasília para poder estudar. O que é que você pode pincelar para a gente? E até mesmo para poder colocar na cabeça daqueles que estão pensando, né, em virar um professor um dia e dar um caminho para esse pessoal aí. A resposta é um pouco longa. O tempo aqui é seu. Então, eu sou, como eu me apresentei, né? Me apresentei como engenheiro civil, minha formação em graduação em engenharia civil, mas minha vocação eu acho que sempre foi a docência. Então, eu tô como professor por vocação. Lá no ensino médio, né? Eu pensei até em cursar matemática, era o meu primeiro pensamento de graduação, era matemática. Só que eu fui aluno de escola pública toda a vida e todo ano tinha greve, né? Depois, vou ter que estar fazendo greve todo ano para ter aumento de salário. Aí eu tinha afinidade com a área de exatas, eu digo, eu vou para um lugar que eu vou ganhar um pouquinho mais, né? Engenharia, né? Aí fiz lá a época ainda era uma novidade, nem se compara, né, o que é hoje, o Enem. Só fiz também porque era de graça, na verdade. Uhum. E aí, paralelo também, né, lá foi o surgimento do ProUni, lá em 2005. Também me inscrevi também porque só era de graça. E aí tinha as opções lá para escolher, acho que eram 5 cursos, eu acho. E a primeira opção que eu coloquei foi engenharia. Aí acabou que deu na primeira. Aí fui fazer engenharia lá na Pio Décimo como aluno do ProUni. A dificuldade que eu tive na época, eu acho que era tentar me manter, né? Porque eu era bolsista, né? Não tinha entendido bem quais eram as regras no começo lá. Dizia que eu tinha que ter um aproveitamento de 75%, se não estiver enganado. E aí eu pensei que 75% era da nota, né? Só que era das matérias. No caso, se eu fizesse 4 matérias, eu podia perder 3. Podia perder uma, perdão, e passar em 3. Certo. Só que eu pensava que era nota. E aí eu fiquei nessa até metade do curso, mais ou menos. Mas aí terminou que eu não perdi nenhuma, não. Vou chegar, viu? Como me tornei Fique à professor. vontade, Pronto. fique à vontade. E aí no decorrer do curso, né? Passei a verificar que eu tinha mais afinidade na área de estruturas. Eram as disciplinas que eu mais gostava. E sempre na apresentação, primeira aula, né? O professor diz, né? Eu sou fulano, faço isso, faço aquilo, já trabalhei aqui e ali, né? Estudei aqui e ali. E aí alguns professores, nas suas apresentações, diziam que tinham feito mestrado aqui e acolá. E aí, com o passar do tempo, eu fui, rapaz, o que é isso, né? Aí terminou que perto do final do curso despertou esse interesse aí de cursar o mestrado. E aí me inscrevi, né? Quando estava terminando já a graduação, inscrevi na UFAL, que eram os que tinham a época, né? Na UFAL, na Federal do Ceará e também na UFRJ. Pelos editais, assim, olhando, eu não passava em lugar nenhum, né? Uhum.
porque não tive monitoria, não tinha nada publicado, não tinha nada, só tinha mesmo a graduação, né? Isso porque, Rodolfo, você acha que você não teve um professor para lhe dar esse suporte, de falar bem assim, o caminho de você buscar um mestrado é esse aqui, siga isso aqui, vá publicando alguns Então, trabalhos, ou então, não, ou você acha que foi displicência mesmo, só despertou depois para você querer fazer um mestrado? também um pouco disso que você falou, mas o princípio é que a instituição, à época, não tinha nada disso, né? Certo. Monitoria não tinha. Até dei umas aulas particulares, mas certificado disso eu não tenho nenhum, né? Uhum. Dava pra ganhar um dinheirinho na época, né? Projeto de pesquisa também não tinha. Publicar artigo também não tinha incentivo. Nem sabia o que era isso, na verdade. Só me sabia isso depois, né? Então é por isso. Não tinha esse incentivo. Mas aí eu me inscrevi, né? Nessas três. Aí acabou na do Ceará. Tinham duas etapas. Na do Rio era uma etapa só e na de Alagoas era uma etapa só. A primeira que saiu o resultado foi do Rio. Saiu em dezembro. Eu não passei. Eu não passei. Aí logo depois saiu de Alagoas. Passei nessa e passei na primeira fase do Ceará. Como na minha época, na cabeça, né? A de Alagoas e do Ceará eram meio que equivalentes. A outra tinha uma segunda etapa, eu não fui nem fazer. Já tava com a UFAL garantida mesmo. Uhum. Aí beleza, eu tava com a cabeça que ia pra UFAL. Só que aí em janeiro, tipo, mais de um mês depois, eu já nem pensava mais nisso. Alguém talvez desistiu lá no Rio. E aí a fila começou a andar. E eu que Chegou de talvez você. estava no final da fila lá, algum anjo abençoou e disse, quer vir não? Aí eu fui, né? Aham. E aí dei a cara, né? Lá no Rio de Janeiro. Não conhecia ninguém, não conhecido da minha mãe, tinha uns parentes lá. E aí eu fui adotado por uma família quando eu cheguei lá. Passei uns perrengues bacana lá, mas deu tudo certo. Perrengue por quê, né? Porque algumas coisas que eu devia ter visto na graduação, por um motivo ou outro eu não vi, né? Aí meio que até pegar o ritmo lá demorou um pouco. O material que tinha para estudar muita coisa também era em inglês, eu não sabia nada de inglês, né? Hoje tá de boa, mas na época eu não sabia nada. E aí, tudo corrido, né? Tinha que tirar uma nota mínima lá, porque mesmo que você não reprovasse, se não tivesse uma nota boa, você também era convidado a se retirar. Uhum. Tipo, eram letras, né? As notas eram letras, mas para ficar fácil para todo mundo, tipo, você passava na matéria com 5. Mas se você tirasse 5 em tudo, chegava uma hora que o cara dizia, meu amigo, aqui nesse lugar não, é melhor você Ah, sair. Mas deu certo, no final deu certo. E aí, né? No segundo ano lá, ainda trabalhei lá com o meu orientador, que tinha uma empresa, o professor Ronaldo Batista. No segundo ano até que foi mais tranquilo. No primeiro foi sofrido, mas no segundo foi mais tranquilo. Terminei o mestrado, até fiquei meio balanceado se continuaria já direto pro doutorado, mas aí terminou que eu pensei em voltar. Nisso, o meu professor, que foi meu orientador, o professor Emerson, que hoje é professor da Universidade Federal, né? entrevistamos ele aqui. Foi, eu não sabia não. Gente boa. Gente Não, boa. não acompanha a gente. Não, eu sei quem é, eu sei quem é. Não é o Emerson que você tá Ah, falando, não é não. isso aqui. Também, coincidentemente, também ele dá aula na Não, UFES também. eu acompanho o podcast, É. inclusive. Sou inscrito, viu, inclusive. O Emerson que você tá falando é o Emerson Carvalho, né? Isso. Esse eu conheço, mas é outro Emerson, é o Hum, Emerson Figueiredo, que é da área de certo. estruturas também. É eu que tô acompanhando o canal, pô. Ah. Ele foi dar alguma palestra lá na Unit, ou ele era professor lá, eu não me lembro mais. E aí falou de mim, né, que tava terminando o mestrado, e aí teve o contato lá com o coordenador, liguei pra ele, eu tava no Rio ainda. Aí quando eu voltei, fui fazer a entrevista lá, entrevista que meio. Nem respondi muita coisa. O cara disse: olha, a matéria que a gente tem pra você é essa aqui. Aí meio que a entrevista foi tipo 10 minutos, já tava tudo certo. Passei, né? Fiquei trabalhando na Unite lá, coisa de um ano e pouco. E também na Federal, né? Como substituto. Foi um ano quando eu voltei bem maluco, porque eu acho que eu peguei umas 20 matérias diferentes. Acho que eu Nossa Senhora. nem dormia, Não aconselho a ninguém a fazer isso, né? vivia igual zumbi. Capaz de eu até ter dado uns cochilos durante a aula mesmo, falando ali, dormindo. E aí, logo em 2014, eu voltei em 2013, né? Em 2014, abri um concurso no Instituto Federal de Sergipe, 2 editais, um para engenheiro civil e um para ser engenheiro, né? Por cargo de engenheiro, e outro para professor. Eu me inscrevi nos dois, as provas eram de diferente, me inscrevi nos dois e acabou que eu passei nos dois. Passei para engenheiro e passei para ser professor também.
Só que eu queria era ser professor, né? Uhum. Aí eu fui convocado primeiro para o cargo de engenheiro, só que a gente, quando é convocado, a gente tem um período para assumir, né? São 30 dias para fazer exame, dizer se quer, se não quer, né? Para fazer a fila andar. E aí eu fui chamado e até liguei, pessoal, eu passei no outro também, vamos chamar, ou não vamos chamar? Tem previsão? Não tem. Só que concurso, não sei se você sabe, né? Mas É. a gente passa, pode ser que seja chamado amanhã, E pode no ser que mês seja chamado seguinte, nunca também. ou pode ser que não seja chamado nunca, dentro do validade do concurso aí, né? Uhum. E aí eu ia assumir como engenheiro. Só que aí coisa de antes de terminar esse prazo que eu tinha de um mês, me chamaram para ser professor, aí eu tô lá, Tá lá no IFES. tô lá E até na hoje. sua visão, Rodolfo, qual é a importância do Instituto Federal, não só de Sergipe, todos os institutos federais que nós temos no Brasil, para a sociedade, tanto na parte técnica como na parte também de graduação? O Instituto Federal, para quem não sabe, é a antiga escola técnica, né? Que foi também por um tempo o Cefet, né? Isso. Tem história aí, né? Tem mais de 100 anos de história. Acho que no estado, como no Brasil como um todo, eu acho que é a principal instituição de formação técnica, né? Inclusive eu sou aluno lá também, sou egresso lá também. Hoje sou professor, mas fui aluno lá 2007, 2008. Fiz paralelo à graduação, inclusive. Procurei estágio, não consegui, procurei emprego, não consegui, e vou ocupar meu tempo estudando mais um pouco. Técnica de edificações. Técnica de edificações. Que na época, eu não sei também o motivo, era construções prediais, mas é um equivalente direto a edificações. E vou dizer, viu, falando enquanto, não como professor, né, como aluno que eu fui na instituição, eu acho que tem professor lá que, mesmo no técnico, ainda foi melhor do que o da graduação. Da Muita coisa graduação. que eu aprendi lá, eu não aprendi no curso de graduação. Então, em relação à formação, é muito boa. E quando a gente passou, né, para o nível de instituto, a gente também agora, né, oferta cursos de graduação. Inclusive, por incrível que pareça, tem gente que não sabe, né? Mas a gente também tem curso de graduação. Eu sou professor do Instituto Federal, posso dar aula em todos os níveis lá, mas eu só dou aula na graduação. Por questões do destino mesmo, né? A gente tem graduação lá e eu acho que dizer que é melhor talvez seja um pouco de soberba, né? Mas certamente é um dos melhores que a gente tem no estado. A nossa formação é muito boa. Então, os egressos de lá, tenho contato com alguns, né? Sei Uhum. que para onde os meninos vão é certeza de sucesso. Tem gente trabalhando aí em tudo Maravilha. que é área. E através do IFES, começou sua história dentro do conselho, né? Que eu sempre fico falando aqui no nosso podcast, o pessoal conhecer, né, um pouco da história do Conselho de Engenharia, para não só bater no conselho, e sim participar, né? E conhecer lá e doar um pouco do tempo, se possível também, né? Que a gente sabe que também ser conselheiro requer um pouco de tempo e dedicação. Como é que foi sua experiência lá no CREA? Além de ter me conhecido. Isso foi uma experiência muito boa, viu? Eu vou voltar só um pouquinho, voltar a falar do IFES de novo, né? Do Instituto Federal, porque eu fui parar no CREA pelo Instituto Federal, né? A gente instituto, né? A gente pleiteou uma vaga lá, enquanto instituição de ensino. A gente conseguiu essa vaga, salvo engano, em 2016, para começar em 2017. E aí, em 2017 começou e eu fui o primeiro conselheiro do instituto, né? Fiquei lá de 17 a 19, atuando lá como todo conselheiro, né? Na junta plenária, como eu sou, minha formação em engenharia civil, né? Na Câmara Uhum. de Civil, onde eu conheci esse camarada, né? O nosso apresentador aqui do podcast. E nos 3 anos que passei lá também, atuei na comissão de educação e atribuição profissional. Poderia, né? Talvez ter pleiteado ficar mais 3 anos, mas eu já estava com a ideia de cursar o doutorado. Eu achei que não ia conseguir cumprir meu mandato dos 3 anos lá. E aí eu cedi o lugar para os colegas e terminou que foi uma pessoa melhor do que eu lá, né? Professora André, né? Que Professora tá lá até hoje. Andréa, e ela foi coordenadora, né? De lá da nossa Câmara de Civil. Saiu agora nesse mandato agora, hoje tá Daniel. Diga-se de passagem, é um orgulho nosso, né? Porque parece que é a primeira mulher que foi coordenadora da Câmara Civil, né? E não sei quantos Eu, anos de não- eu, não- eu, não- eu instituição. não sei dizer essa aí com precisão, mas eu sei que ela é um Me exemplo, né, no parece que não profissional. foi a primeira de toda a história, foi a primeira de muito tempo, né? Pelo que eu sei. Tive Então, a satisfação de ter você como meu adjunto, na época que eu fui coordenador, e tive a satisfação de ter também a professora como minha adjunta também. Então, e também, claro, sem esquecer do nosso amigo Gessé, mas falando aqui em termos de Instituto Federal, né? Que foram vocês representantes lá. Então, um abraço aqui para a professora, um abraço para a Gessé.
Mas eu não estou na frente aqui de Rodolfo, vou dizer que ele foi o melhor que eu tive do lado. Pra mim foi a professora, viu, professor? Foi a senhora que foi a melhor. O melhor coordenador de junho de 2019. Você pode. Isso é melhor, isso é verdade, isso é verdade. O Rodolfo. E aí você surgiu, você dando aula, pô. Então, assim, quando o cara vira professor, o cara começa a ter uma dicção melhor, começa a ter consegue apresentar melhor as suas ideias. E aí você criou um canal de YouTube. E aí, como foi essa ideia aí para poder entrar nesse mundo? Tipo, porque eu tô começando agora, né? Começamos ano passado. Você acredita que é bem anterior a mim, né? Não sei se o projeto está em andamento, mas como é que surgiu essa ideia de você criar um canal seu? E até, inclusive, diga o nome do canal, que a gente vai botar aqui para É poder muito o fácil pessoal pra se achar. É só inscrever. botar lá, professor Rodolfo Engenharia. Se não for o primeiro que aparece, é o segundo. Só ver a minha foto lá, que a capa do canal é minha foto. Eita porra, você foi assim desse jeito o negócio? É. Fica fácil de achar. Diga aí, macho, como é que foi o negócio aí? As minhas respostas são todas longas, viu? Essa aqui eu acho que eu vou me prolongar um pouquinho mais também. Porque YouTube, né? A gente passou por um período bem difícil aí, que foi a pandemia, né? Lá em 2020. Covid-19, mas que pra gente atingiu em cheio em 2020. Eu lembro até hoje, dia 16 de março de 2020. Era uma segunda-feira. Na terça era feriado, mas na segunda a gente tava lá, trabalhando, né? Eu fui lá pegar os meus pincéis, né? Pra dar aula. O pessoal, já algumas pessoas de máscara. Já tinha que estar limpando a mão com álcool quando pegava as coisas. E, rapaz, o negócio tá ficando meio esquisito, né? E aí, dia 17 de março, saiu a portaria cancelando as aulas, né? Cancelando não, interrompendo as aulas, né? Por tempo, a princípio, eu acho que era, não lembro se por tempo indeterminado já ou se era há 2 semanas. As aulas foram interrompidas. E aí, com o passar dos dias, começaram a perguntar a gente se tinha alguma matéria que poderia ser dado no formato EAD. Aí, pô, eu dou aula da área de estrutura, né? Uhum. Nenhuma. Minha resposta foi nenhuma. Nenhuma. Da minha, nenhuma. Só que aí, acompanhando o jornal, né? Eu comecei, acho que como todo mundo, né? Começou a ficar preocupado, né? A gente vai voltar às aulas quando as coisas começarem a melhorar. Aí eu olhava o jornal, pô, 200 mortes, 300, 400, 500, 600, 800, 2.000 mortes por dia. Rapaz, a gente não vai voltar aí tão cedo, viu? Mais cedo ou mais tarde a gente voltar no formato EAD. A instituição dizia que a gente não ia voltar no formato EAD. E eu digo, mas não tem outro jeito de voltar assim não. Aí eu comecei a buscar, né? Pô, a minha matéria, quer queira, quer não, vai ter que ser assim. Aí eu comecei a fazer uns cursos aí pra ver como é que eu conseguia adaptar as minhas aulas no formato Você EAD. fazia online ou você fazia gravado? Como é que você fazia na época? Os cursos. As aulas, né? Você começou a gravar as aulas para o pessoal do curso ou como é que Então, era? no princípio, eu fiz alguns cursos, né? Pra saber como eu poderia dar as aulas online e saber também o que funcionava, né? Porque na aula, às vezes, a gente não consegue ter a atenção dos meninos, né? Aí Tem você isso aí imagina também. isso no online, né? Como é que não ia ser? E aí eu fiz uns cursos, alguns para aprender e outros só para testar a ferramenta mesmo, saber o que me agradava e o que não, na visão de aluno mesmo, né? E aí eu comecei a testar algumas coisas lá, como a gente tava com as aulas interrompidas, né? Eu comecei a colocar algumas coisas no YouTube lá e pedir ajuda de alguns alunos que ainda seguiam comigo porque estavam fazendo TCC, né? Estavam fazendo o trabalho de conclusão comigo. E aí, pessoal, isso aqui tá bom, tá ruim? Aí comecei a colocar as coisas lá. Terminou que a gente, de fato, não voltou, né? Presencial, demorou bastante tempo. Também não voltou EAD, né? No formato de EAD. A gente voltou um negócio que foi inventado por conta da pandemia, que foi o formato remoto. A gente tava com os alunos no mesmo tempo, tipo, como eu tô aqui agora, né? Você que tá me assistindo aí, os alunos estavam assistindo ao vivo, né? Então, se alguém tivesse alguma dúvida, podia perguntar, professor, não entendi isso aí. Eu podia responder já na hora, né? Uhum, Aqui não, porque vocês estão assistindo, né? Tá gravado, né? uhum. E aí eu comecei a colocar algumas coisas lá, pensando nos meus alunos, né? Além de estar no ao vivo com eles, mas, pô, né? Pensando na realidade dos meninos aí, né? Nem todo mundo estava trancado em casa tranquilamente para assistir às aulas, né? Talvez nem todo mundo conseguisse acompanhar, né? Precisaria assistir depois. Embora as aulas fossem. Internet, qualidade, tudo isso aí também, né? Tem que questão É, financeira de cada um, a gente não é. sabe como é que tá, Então, aí questão de pensando nisso, eu qualidade. coloquei algumas coisas lá no YouTube nessa época, durante a pandemia, pensando nos meus alunos. Aí meu público-alvo, no caso, eram os meus alunos. Tipo, tinha 20 alunos na matéria, mais uns 20 em outra.
vamos botar aí umas 80 pessoas, né? E deixei aberto lá, né? Feito para eles, por eles, né? Uhum. E aí, acabou que eu acho que deu mais certo do que eu pensava, né? E eu mesmo, né? No começo, achei que a qualidade não era lá essas coisas. Até hoje eu acho também. Se for olhar os vídeos mais antigos lá, não é com um microfone bonito desse, né? Nem com a câmera cara dessa que eu tô vendo aqui, né? Tudo em HD, né? Tem alguns áudios meio chiados lá, parecendo um rádio velho. Algumas câmeras também, às vezes, mudando o foco, mas meio que deu certo. Aí, tem um tempo já que eu não publico, né? Porque eu tava afastado das atividades por conta do doutorado. Mas tem lá, 4 mil e tantos inscritos. Já recebi e-mail do Brasil todo aí. Até o pessoal, uns 2 de Angola que eu recebi, falam português também, né? Uhum. E recebi a notificação, acho que em outubro, se não estiver enganado. Acho que mais de 500 mil visualizações. Foi bem, surpresa bem. Aí, maravilha, É, pô. Bota pra andar esse trem aí, pra poder ganhar seguidor e levar a engenharia, né? Levar a engenharia. Você tá fazendo nada mais do que levar a engenharia. E é o que você gosta de fazer. foi uma experiência bem boa mesmo. Ô Rodolfo, na parte da engenharia civil, né? As áreas de atuações. Eu sei que você é especialista, doutorado nessa parte de estrutura, mas tem algum em específico que lhe abrilhanta os olhos, que você pô, gosta, admira? Então, eu tô ainda finalizando o doutorado, né? Ainda não tô com o título de doutor. Tá Certo. caminhando aí, já eu termino, se Deus quiser. Dentro da área de engenharia, o que eu tenho mais afinidade é na área de estruturas, né? Atuando mesmo enquanto engenheiro civil, eu tenho um ou outro projeto perdido aí, porque como eu tô no instituto como professor, e lá é dedicação exclusiva, né? Uhum. Aí eu tenho algumas amarras aí que eu não posso fazer muita coisa por fora, né? Até tem umas regras aí que nos permitem, mas a burocracia é tão grande que às vezes nem vale a pena, porque tipo, se você estiver precisando de um projeto, né? Eu sei fazer o projeto, aí você quer me contratar, só que seu projeto tem uma certa urgência. Se for urgência, eu não consigo atender, porque Uhum. você vai ter que dizer sobre o que é o projeto, quanto é que você vai me pagar, qual a duração, aí vai ter que ir lá para a reitoria para dizer se eu posso ou se eu não posso. Nesse meio tempo aí, é melhor você contratar outra pessoa mesmo, né? Então, enquanto docente, a gente tem essas limitações. Antes disso, né? E eventualmente, no que é permitido, eu já trabalhei algumas coisas com pontes, né? Não o projeto em si, mas projeto de alargamento ou adequação, né? Uhum. As cargas atuais e ação do vento em estruturas gerais, por torres de linha de transmissão, por exemplo. Maravilha. Ô, Rodolfo, a gente tá tendo em evidência agora algumas pontes. Teve uma, salvo engano, foi no Maranhão que veio a colapsar. Tocantins, Foi foi a última Tocantins, é né? Tocantins. Que o vão veio a faleceu, salvo engano, 2 pessoas, não foi? Bom, não sei. Foi algumas, teve vítima fatal. E nós temos alguns pontos aqui em Sergipe, que não é diferente da realidade do Brasil, em estado crítico, né? Eu cheguei a fazer algumas recuperações aqui de ponto na época do DR, mas o que eu sentia falta era de um laudo preciso, né? Um especialista vindo e dando pra gente o problema e a solução, já que eu vou fazer só a execução do serviço. Mas não, era uma coisa muito simples. Então, assim, falta até ainda para o poder público ter um olhar mais clínico. E até eu já convidei o presidente Anderson das Neves, do DR aqui de Sergipe, ele vai ser entrevistado nosso, foi colega da gente lá da faculdade. E eu vou falar para ele que como é que tá essa questão, né? Vou perguntar e questionar, né? Como é que estão essa questão desses laudos aí e as recuperações. Porque eu lembro que na época era quase 60% das pontes aqui em Sergipe, no que era lardar, né? Mas estavam precisando fazer urgente manutenção e não faria. E não fizeram e não fazem agora que estão começando a fazer porque começou a cair na mídia, né? Então acho que está fazendo agora Simão Dias, outro interior, tá ligando. Como é que você vê? Você é um cara que é especialista nessa área, principalmente nessa aí. Não sei se você leva para os alunos para poderem ver alguns pontos críticos que nós temos no estado, porque levar para olhar uma ponte bonita, tudo certinho, é massa, né? É bonito de se ver, tirar uma foto. Mas para poder você pegar um estudo de caso mesmo, você tem que pegar uma ponte crítica, né? Com ferragens expostas, com sapata, todo desplacando concreto, né? As bases, né? As estacas, tudo aparente.
Então, assim, essa parte aí que é boa para quem gosta da parte de patologia. Não sei também se você entra nessa parte dando aula de estrutura. Mas eu acredito que você tem que pagar alguma coisa aí e pincelar para os seus alunos. Como é que você vê essa importância da estrutura em pontes de concreto armado, né? Para poder criar esse conceito, tanto para os alunos, né, que você vai soltar aí para o mercado, para poder ter essa questão da manutenção. Então, no Instituto estou voltando a ser, né? Estava afastado por conta do doutorado, né? O professor de pontes aqui do campus Aracaju. A gente já teve alguns alunos aí, egressos, que inclusive estão ocupando aí algumas cadeiras no DENIT, não tenho certeza se no DR, mas é outra instituição aí que também faz avaliação de pontes, que é uma grande satisfação para a gente, inclusive, né, enquanto professor. Sobre as pontes também deterioradas, né, com eventuais problemas, eu já orientei 2 trabalhos de TCC aqui no Instituto, as 2 pontes com alguns problemas aparentes. Coincidência ou não, né? Talvez as 2 que a gente avaliou, que a gente identificou alguns problemas lá, elas. Eu tenho certeza que já terminou o serviço de recuperação pelo DENIT, então foi feito. Aham. E a outra me parece que tá para começar agora também. Então, pelo menos das que a gente viu que tava com problema, a gente sabe que o DENIT tá tomando conta, que era em No rodovias, caso, rodovias. esse caso específico é DR, né? Na DENIT já é outra, No se eu não me caso, engano, é federal, né? no caso, as 2 que a gente avaliou era federal. Mas ponte é ponte, né? Seja numa Uhum. rodovia estadual, seja numa federal. Me parece, né, que o grande problema é político, né? O grande Felizmente. problema da manutenção é político. E aí eu não estou dizendo que é o político do momento, nem o político de 4 anos atrás, né? Você começou a introdução de pontes, né? Falando da que caiu recentemente, lá no Tocantins. Eu vi as notícias, né? Instagram e tal, eu fui rolando as mensagens, né? Uhum. Aí o pessoal sempre diz, né? Essa aqui é a ponte do presidente A. Aí o outro responde, é nada, é do presidente B. Aí o outro fala do presidente A. Só que se for pegar uma notícia mais aprofundada, né? A ponte caiu parece que tinha 57 anos, salvo engano. Pelo menos a notícia que eu li, né? Uhum. E aí tá bom que tem alguns que passam mais de 4 anos, né? Passam 8. Antigamente o mandato o tempo era diferente. Mas se pegar nesse período aí, por baixo passaram uns 10, né? Uhum. Uns 10 governantes, né? E nada foi feito, né? Passou. E partido A, partido B, partido C também, né? E inclusive parece que a ponte não era nem federal, era estadual. Então não era nem caso do presidente que estavam acusando, era caso Uhum. do governador, né? Que do Governador. mesmo jeito também, né? Deve ter partido A, B e C, né? Uhum. Então eu acho que é muito de política, Infelizmente. E o que infelizmente. é que você constata quando você vai fazer essas visitas com seus alunos? A patologia mais esdrúxula, assim. Corrosão, o mais fácil de identificar é corrosão. Porque logo, logo, se acho que seu público, a maioria, acho que é de engenheiro civil, né? É, a É maioria. engenharia de modo geral, né? Mas eu acho que é de conhecimento geral, né? Não só de engenharia civil, né? Engenheiro de materiais, população, de forma geral, né? Sabe que quando o aço tá enferrujando, tá correndo, começa a ficar aquele tom alaranjado, né? Se a espessura não tiver adequada também, começa a ter o desplacamento, então acho que corrosão todo mundo sabe identificar bem o que é. Então, o que a gente mais vê por aí é problema de corrosão. Cobrimento é pouco, e aí ali a ação do ambiente, logo logo a armadura começa Não sei se a você chegou oxidar. a saber, né? E viu a questão da dilatação dessa ponta da Barra dos Coqueiros. Se chegou ao seu conhecimento, como é que tá ela? Se você podia dar uma pincelada pra gente. Mas eu vi o vídeo, mas eu não gosto muito de falar do que eu não sei. Mas a princípio não me parece nada muito preocupante, não. Nada pra... As juntas estão ali para a estrutura trabalhar mesmo. Então, eventualmente, se tiver variação de temperatura, tem dia que ela vai estar mais fechada, tem dia que ela vai estar mais aberta. Então, na Teve essa. realidade, aquilo ali é o pessoal que não tem o conhecimento técnico, faz o vídeo alarda, né? A internet é foda, no Eu não sentido. tô dizendo que não é nada para se preocupar, porque, de novo, eu não É um tenho. parecer, né? Do que parece ser, que não pode ser e não pode não ser, né? É, visivelmente não parece ser nada muito preocupante, não. É só a estrutura trabalhando mesmo, faz parte do jogo. A, Nada. a, a junta tá lá, inclusive, para isso. Se não Uhum. tivesse a junta, que aí você ia ver
tudo, É porque a gente vê de tudo vez em quebrando quando o mesmo. pessoal acha que a junta é É uma é rachadura, uma né? rachadura e vai lá e mete concreto no. Não, mas aí não pode. Não, mas a gente É. vê. Infelizmente, passa asfalto por cima, né? Então, aí o que acontece, né? Quando passa asfalto? Dá 2, 3 meses ali, tá aberto de novo. Porque é feito É, pra ficar aberto mesmo. justamente. E aí sai desplacando o Não restante sei se é o caso lá, mas me parece que não é nada demais, né? Precisa. Uhum. Infelizmente. E aí, pessoal que vai fazer a manutenção, muitas das vezes não tem o acompanhamento do engenheiro, faz de qualquer jeito, e aí onde tá, né? A manutenção é É, mas desse daí jeito. se o cara for fazer uma manutenção e não tem equipamento do engenheiro, aí, meu Não, amigo, mas tô aí. falando nessa parte de recapeamento, por exemplo, né? Por cima da ponte. O pessoal vai lá, geralmente não tem engenheiro ali acompanhando. Você vai olhar, passei hoje aqui numa avenida aqui, vi que tinha cedido um pedaço da pista, ali no Santos Dumont, e tava fazendo gabião. Eu procurei um engenheiro, só se o engenheiro tivesse disfarçado de servente. Não achei. Falei, pô, um serviço desse aqui que vai usar gabião, não tem um acompanhamento do engenheiro. Então, assim, infelizmente a engenharia é desse jeito, né? Hoje em dia está desprestigiado, né? Você vê um engenheiro, é raramente que você tem um cara bom em frente de uma obra assim. Geralmente tem um cara que passa o olho, né? Aquele engenheiro que passa o olho, infelizmente, que é o famoso caneta, né? Que a gente conhece bastante. E a gente já discutiu muito também lá no conselho. Sim. Mas peço licença, Rodolfo. E agradecer aqui nossos patrocinadores: DBA, Engenharia Civil, Engenharia Segurança do Trabalho e Educação. Barbearia Marcelo Honório, barba e cabelo masculino. EPA, Educação Profissional Aliança. Geobras, Serviços Geológicos, Mineração e Meio Ambiente. Vai desculpando aí, né? Tenho que agradecer com o pessoal que fortalece aqui. Estruturas metálicas. Como é que você avalia o uso de estruturas metálicas em linhas de transmissão? Então, acho que todos, talvez não todos, né? Mas certamente a grande maioria é feita de estruturas metálicas, né? Como elas geralmente têm que vencer aí Brasil afora, eu acho que a metálicas, eu acho que é o tipo de estrutura mais adequado, né? O transporte é facilitado, né? A montagem também é facilitada. Às vezes até apresenta como uma desvantagem a mão de obra, mas não precisa de tanto treinamento assim para você conseguir montar uma estrutura metálica. Obviamente precisa, né? Não precisa tanto, né? Como dizem, né? Que é uma coisa impossível. Sendo um projeto também bem feito, né? Geralmente apresenta como uma desvantagem da metálica também a corrosão. Mas algum outro detalhe construtivo aí, se for bem feito, também isso consegue ser minimizado, né? E como você também já entrevistou aqui o nosso Ricardo, né? Isso. Engenheiro de metálica, Cada Almeida, eu vou tem, botar aqui o cardzinho pronto, aqui do tem Ricardo. N maneiras aí de você conseguir evitar ou mitigar, né? Os problemas da estrutura metálica. Então, eu acho que é o que há. Acho que é o melhor nesse caso, né? Mais E adequado. Rodolfo, você que trabalha com essa parte metálica aí, existe um conflito, é, uma, uma briga sadia, vamos botar essa palavra aqui, que a palavra briga é uma palavra feia, entre um engenheiro projetista de estrutura metálica com um engenheiro mecânico, para poder fazer algum tipo de estrutura metálica? Eu não posso te responder, porque eu vou voltar lá no começo da nossa entrevista, lá Aham, da atuação no CREA, né? certo. Eu estava lá na Comissão de Educação e Atribuição Profissional, né? Eu destaco aqui na atribuição profissional, que a gente trabalhava lá na comissão, como também na Câmara, né? Uhum, Para indicar aí as atribuições, a gente depende do que a gente vê na faculdade, né? uhum. Engenheiro civil eu conheço. Eu posso dizer com toda tranquilidade que o engenheiro civil tem total capacidade de projetar, de acompanhar, de executar uma estrutura metálica. No caso da engenharia mecânica, eu não tenho esse conhecimento. Então, eu não consigo dizer que eles podem ou que eles não podem. Precisaria avaliar com mais cuidado aí uma grade, né? Para dizer se a atribuição deles cabe ou não. Porque sempre tem um sobreamento do nosso sistema, né? Eu acredito que não seja diferente nessa parte de projetista. Uma coisa que eu sei que eles veem talvez melhor do que a gente é a parte de vibrações, né? Que inclusive é uma das áreas de interesse dentro da parte de estruturas para mim, né? Que é a parte dinâmica. Vibrações eu sei que eles veem bem mais a fundo do que a gente da civil. E aí se eu tiver, por exemplo, uma estrutura metálica
sei lá, de algum parque de diversão, digamos assim, né? Que tem um brinquedo lá que vai oferecer algum tipo de vibração para a estrutura. Talvez nesse caso aí, eu acho que um engenheiro mecânico seria mais adequado, inclusive, do que um engenheiro civil. Mas um prédio aí de N pavimentos, não sei. Já que você Teria que falou nessa avaliar. parte de dinâmica, né? Por que a dinâmica das estruturas e a ação do vento são as áreas importantes para o engenheiro civil? A dinamicação do vento são as principais áreas de pesquisa que eu tenho, né? Lá no Instituto e nas minhas disciplinas. Sobre a ação do vento, quem tiver. Eu vou só atrapalhar um pouquinho aqui, viu? Pode ficar à vontade. Quem tiver assistindo aí pelo computador, pelo celular eu acho que é mais difícil, não faça isso não. Mas pelo computador, dá uma pausa aqui rapidinho. Abre outra guia aí no Chrome, ou enfim, no navegador que tiver, e coloca lá vento derruba, por exemplo. Você vai ver que a gente tá gravando agora no começo de 2025, né? Mesmo que você Isso. esteja assistindo isso daqui em 2027, 2 anos depois aí, vai ver que teve alguma coisa que o vento derrubou, semana passada. Deve ter alguma notícia aí que o vento derrubou. Então, a importância de estudação do vento é porque ele tá sempre aí, derrubando alguma coisa. Porque, embora a gente tenha a norma, inclusive foi revisada recentemente agora, né? A última versão era de 88, quase 35 anos depois saiu uma versão nova aí, com algumas coisas a mais. Mas o pessoal às vezes negligencia, né? A ação do vento e eventualmente ela termina derrubando alguma coisa aí. E quais são os principais riscos associados? O risco à vida humana, né? Eventualmente pode ter alguma estrutura que venha a colapsar aí devido à ação do vento. Tal, nem tão, talvez, né? Não necessariamente o prédio caiu porque o vento derrubou. Mas o que acontece muito é o vento arrancar o telhado, né? E aí, eventualmente, nesse arrancamento de telhado, pode ser que ele venha a parar em cima de alguém, né? Infelizmente. Então, e pode ser fatal isso, né? É verdade. O Rodolfo, a inteligência artificial já é uma realidade utilizada em vários segmentos. Não seria indiferente na nossa parte da engenharia, que é tecnológica. Como é que você vê esse uso da inteligência artificial, não só na parte estrutural, mas sim na parte da engenharia, todas as engenharias? Então, é uma ferramenta nova que tá surgindo aí, né? Tem muito tempo, mas tá em alta agora, né? Tudo é inteligência artificial, né? É. Seja pro bem, seja pro mal. Na minha pesquisa de doutorado, eu estou trabalhando com inteligência, uma sub-área, né? Que é o aprendizado de máquina. Como é que funciona? Eu vou fazer uma brincadeira rápida aqui com você, né? Uhum. Vou falar 3 números e o terceiro tem associação com os 2 primeiros, certo? Por exemplo, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 6. Você consegue identificar algum padrão entre esses números? Não. O somatório. Pronto. É um padrão, né? Certo. Identificou um padrão aí, né? O terceiro é a soma dos 2 primeiros, né? Uhum. Agora, se eu falar aqui, por exemplo, 1, 5, 9, 3, 7, 14, 15, 17, 32. Você consegue identificar o padrão, não? Não tá meio... Não dá nem mesmo porque eu inventei o número agora, né? Não tem, não tem padrão. Mas no caso do aprendizado de máquina, é você fornecer alguns dados para ele, né? E ele consegue identificar alguns padrões que às vezes a gente não consegue, de acordo com as diretrizes lá das ferramentas, né? Então, algumas coisas aí que a gente não consegue enxergar, ele consegue enxergar e meio que ajuda a gente, né? Então, por exemplo, na minha linha de pesquisa lá do doutorado, né, que eu estou avaliando o aprendizado de máquina, tem alguns problemas, né, que a gente tem que resolver que demora muito tempo para ser feita análise, né? Por exemplo, vou analisar um prédio de concreto armado e aí as vigas têm uma dimensão, vamos dizer aí, 20 por 40, né? Você é construtor, né? Sou. Tá lá no projeto, 20 por 40. Você consegue obedecer exatamente 20 por 40 em todas as suas vigas? Não, né? Depende de mão de obra, então o que a gente tem no mercado Então, não às vai. vezes tá ali, né? 20,5, né? 19,5. Sempre tem uma coisinha a mais ou a menos. 40 vira 41, 40 vira 39, né? Então tem uma certa variação. E aí você imagine que o cara lá que tá fazendo a norma, né? Ele precisa fornecer lá pro cara que tá projetando, dizer, olha, você tá projetando lá 20 por 40, mas às vezes, devido a uma dificuldade ou outra, como o colega colocou aqui, às vezes isso pode mudar um pouquinho, mas não é porque mudou um pouquinho que a estrutura tem que cair, né? Daí que surge lá os coeficientes de segurança, certo? Uhum. 1.4, né? Famoso 1.4, né? Certo.
Todo mundo conhece, vai ficar fácil aí. Só que esse 1.4 não é no chute, né? O cara não chegou em 1.4. Ele pegou lá o projeto lá de 20 por 40 e começou a mudar os valores lá, de 20 para 19,5, de 20 para 20,5. E aí, cada vez que ele vai fazer isso, né? É um trabalho que ele tem que fazer, né? Uhum. Mesmo ele fazendo isso no computador, que é só você clicar, né? Depois que você fez o seu modelo, né? Uhum. Você clicar para gerar análise, isso pode mudar muito. Aí, às vezes, você precisa fazer 10 mil, 100 mil, 1 milhão de vezes, né? A conta, só mudando um negocinho ali, aí isso demanda muito tempo, né? Talvez aí alguns dias, talvez algumas semanas para você conseguir chegar no resultado. Já com aprendizado de máquina, você faz ali alguns 100 modelos desses, 1000, diz, olha, o comportamento é esse daqui. Aprenda aqui o que você conseguir com esses, e aí ele consegue identificar alguns padrões que a gente não consegue, né? Uhum. E fazer a simulação do 1 milhão lá, 1 bilhão de casos que eu queira, né? Em vez de demorar aí uma semana, 2 semanas, eu consigo o resultado em umas poucas horas. Então, por isso que isso aí para você são as principais aplicações da inteligência artificial dentro da engenharia. Mas tem os desafios também da questão de você ter um aplicativo que funcione. Porque muitas das vezes os bugs que existem aí nos programas, e você aplicando junto com a inteligência artificial, não pode haver um risco de erro de cálculo nesse meio de campo, não? Não, então, como é que funciona, né? No meu caso, né? Eu tô passando para ele lá, eu não quero fazer 1 milhão. Você não mistura É. os programas, ou você mistura? Não, Bota um se comunicando com o outro. Então, eu chego já lá. Vamos lá. Eu preciso de 1 milhão de respostas, mas eu não quero calcular 1 milhão de vezes. Eu quero fazer só 100 e ele que se vire no restante. Esse 100, eu não vou mostrar tudo para ele. Olha, meu programa, minha inteligência, né? Toma aqui esse 100, aprenda com esse 100. Eu vou dar para ele só metade, dou só 50. Veja o que você consegue aprender aqui com esses 50. Beleza, beleza. Aí ele fica lá estudando, né? Uhum. Os dados que eu passei, né? Isso aqui eu tô dizendo, mas é isso aqui, né? Na verdade, Uhum. né? E aí teve aqueles outros 50 que eu não mostrei para ele. Aí ele estudou com 50, aí esses outros 50 aqui, eu vou dizer, o que você consegue me dizer desses outros 50 aqui agora? Se, né? Eu já sei a resposta desses outros. Uhum. Se ele conseguir acertar a resposta desses outros, não quer dizer que ele, de fato, ele aprendeu. Eu posso confiar que a resposta que ele vai me dar estão corretas. Tá preciso. Mas se eu mostro 50, ele estuda, aí eu dou outros 50, ele me dá a resposta nada a ver, então é lixo. Então não me serve, né? Eu vejo aí que tem muito curso de inteligência artificial. Muito. Porém, para a nossa área de engenharia, eu não vejo. Eu vejo curso para inteligência artificial para o cara fazer desenho, para o cara fazer imagem, para o cara fazer vídeo. Mas para nossa engenharia, um curso de inteligência artificial específico para engenharia, eu ainda não vi. Eu desconheço, deve obviamente ter alguns professores, porém ainda não chegou, pelo menos aqui no nosso estado. E eu não confio muito nesses cursos barateiros, né? O pessoal, você tá andando no Instagram, Arrasta pra cima, né? arrasta pra cima, saiba mais e tal. E aí muito barato. Aí você, vende ilusão, né? Vende sonho. Eu não acredito. Eu também não conheço professor também. Aí descredibiliza aquele negócio. Essa questão aí de cursos, você não vê não, não sei também como é que tá as cadeiras, se já existe uma cadeira dentro do Instituto Federal para essa parte de inteligência artificial, para você colocar para os alunos já começarem, já saírem da universidade já sabendo utilizar elas? Então, tô voltando pro Instituto agora, né? O objetivo de ter saído pro doutorado é me qualificar, me tornar um professor melhor, né? Uhum. Até eu tinha um planejamento, né, a ser executado lá no doutorado, mas que mudaram algumas coisas aí. Uma das que mudou é justamente inserir na minha pesquisa essa parte de inteligência artificial, que para mim era uma novidade e que eu pretendo agora, né, que eu tô voltando para o Instituto, abordar lá nas minhas disciplinas. A gente tem a possibilidade lá de ofertar algumas disciplinas optativas. Eventualmente também tem os projetos de pesquisa, né? Então agora sim, agora que eu tô voltando, eu pretendo fazer algumas coisas lá. Você hoje ministra quais cursos, quais disciplinas?
Então, até eu sair, eu tô voltando agora, né? Uhum. Até eu sair, eu tava com isostática, peristática, análise estrutural e mecânica dos fluidos. E pontos que pra gente é optativa, que eventualmente era ofertada também. Com a minha saída, né? Aí muda uma cadeira, muda outra, um ajuste outro. Uhum. Eu devo ter perdido aí algumas das minhas, né? E talvez devo ganhar algumas outras aí, né? Surpresa, né? Tô sabendo ainda. Aprendeu bastante com o Carlos Alva. É. Aliás, eu encontrei com ele outro dia no supermercado. Carlos Alva é um professor nosso, peruano, né? Que deu aula aqui pra gente. Figuraça. Sim, foi. Hoje não mais, né? Não mais, não. Hoje pouco, vamos botar assim, né? Hoje a aula é minha mesmo, né? Posso colocar assim. Mas no começo, lá quando eu comecei a dar mecânica dos fluidos, eu acho que metade aí pra mais era minha inspiração, era o Carlos Alva mesmo. Carlos Alva. Tirando as brincadeiras que ele fazia As durante brincadeiras, a eu aula. lembro que eu chegava na época, eu tocava em banda, né? Pra quem não sabe, eu tocava em banda e chegava de brinquinho, né? Na orelha. Aí ele é peruano, né? Portunhol. Queres deixe tocar? Queres deixe tocar? Não sei nem se ele vai estar assistindo, eu vou até mandar pra ele o link. Ó, eu falei sobre o senhor com o Rodolfo. Queres deixe tocar? Aí eu brinco. Isso é coisa de maricom. Hoje, nesse mundo mimimi, não podia nem falar, né? Mas antigamente podia falar tudo. Isso é coisa de maricom. Tira brinquinho e para entrar na minha sala. Essa era uma das coisas, né? Arrastar cadeira. Também, não sei se com você também era. Já tomei algumas broncas dele também. Ficava louco, você arrastava a cadeira. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Aí você tirava uma dúvida com ele. Ah, sou caçado, né? Era figuraça, bicho. Muita gente boa, inteligente e muito solícito. Eu lembro que logo quando eu me formei, peguei uma bucha numa drenagem pluvial de um condomínio e quem me socorreu foi ele. Professor, assim, não, Diego. Dieguinho, que ele me chamava de Dieguinho, né? Que na época que tinha MSN, né? Alguns aqui não vão nem saber o que é isso. Mas na época MSN, Diego entregando a idade aí. meu e-mail era dieguinho_aracaju, né? @hotmail.com. Aí ele pegou na lista lá. Quem eras, Dieguinho? Quem eras, Dieguinho? Eu falei, professor, Dieguinho é coisa de maricom? Muda isso não é e-mail de engenheiro? Eu falei, professor, tá certo. Hoje em dia também eu acho que ele não faz mais esse tipo de brincadeira porque o mundo mudou, nada pode se falar E mais. nem pode mesmo, né? É, ele é o avesso do politicamente correto, né? Ele, para quem teve o prazer de pegar aula com ele, o professor de topografia, Osório, lembra? Osório, eu não lembro. Gregório. Osório não lembro dessas brincadeiras, não. Não, mas ele não tinha, Osório, não, Osório não tinha essa brincadeira, mas era mais firme, né? não, se Osório eventualmente assistir isso aqui também, né? Eu queria mandar um abraço também pro seu Osório, porque nessas que eu disse que eu dei umas 20 disciplinas diferentes, uma delas foi topografia. E eu usei o material do professor Osório, eu pedi a ele na época, ele foi muito solícito também. É gente O boa, professor gente. Osório é um. Eu tenho enquanto professor, eu tenho alguns modelos aí de professores que eu me espelho, né? E o professor Osório é um dos que eu tenho grande admiração por ele. Então, se eventualmente ele vier É, assistir, um grande abraço pro professor Osório também. não teve vários professores muito bons ali. Gregório mesmo, Gregório, o cara é inteligentíssimo. Agora também, se o cara não estudasse com ele, era lapada, não tinha esse negócio não. Era tipo 20% da sala reprovar fácil com ele. Gregório, e lembro que na época também tinha Orkut, né? Que era na época MSN e Orkut, né? E tinha não me lembro que era família, grupo, era Tô Fudido em Gregório. Aí o pessoal tudo fazia, a gente participa, comunidade, né? Era um negócio aí desse aí que eu não me Não é lembro. da minha época, não. Quem fala assim, o rapaz tá com mais cabelo branco que eu, ele tá dando tanto pra ver aqui na tela aí. Tá com mais cabelo branco que eu. Cabelo branco é o doutorado, tá me estressando muito. Então, o Rodolfo, como é que você tá vendo hoje a questão da. Pronto, a gente tá falando aqui coisa do passado. Metodologias aplicadas no passado, a gente sabe que tem que ser atualizadas para o hoje, para o mundo real, né? Ele não pode viver do passado, tem que viver no hoje. Como é que você vê a metodologia do passado e a aplicabilidade da metodologia de hoje? Qual sua visão? A de antigamente você aprendia mais ou a de hoje você consegue passar mais? Metodologia de. Eu não sei se mudou muita coisa, né? O que eu acho que mudou de um tempo passado pra cá
são os celulares, né? Na nossa época lá, a gente é mais ou menos contemporâneo, né? É. Da época dessa, né? Pô, a gente já tinha celular também, que a gente não é tão velho assim, né? Mas Mas o celular não existia a rede social. Né? pô, De ficar na mão, né? não é como era hoje, né? Hoje na sala de aula, muitas vezes a gente tá competindo com um menino que tá ali o tempo todo no celular, né? Não pode receber uma notificação de um WhatsApp da vida aí que tem que ver na mesma hora. Isso aí eu acho que prejudica bastante aí o aprendizado, né? Quanto à parte do professor, né? De como que ele tá mostrando lá o conteúdo, eu acho que para ter o maior interesse do aluno aí é sempre que possível e na medida do possível tá mostrando como que aquilo ali se aplica na prática, né? Para não ficar um negócio solto no ar, né? Eu realmente eu assisto os vídeos aqui, né? Uhum. Eventualmente você diz, né? Pô, o cara tá lá derivada que não serve pra nada, integral que não serve pra É, nada, isso mas serve pra muita coisa. Se vocês, por isso que é sempre bom estar mostrando lá para que serve aquilo ali, né? Quais são as aplicações. Às vezes é um negócio meio esquisito, mas eu acho que se mostrar, né, para que é que serve. Então, mas vamos lá. Métodos matemáticos. Como é que a calculadora consegue pensar? Como é que ela pensa? Você aplica em onde? Não bota na prática. Gente, câmera pra mim aqui. Pô. Olha. É. Você acha que o vídeo que está sendo transmitido aqui está sendo transmitido como, pô? São os cálculos numéricos que estão... Sim, mas eu quero saber para que você quer, onde você vai aplicar esse tipo de cálculo. Não, que ela vai estar trabalhando ali, beleza. Eu estou falando eu, quanto engenheiro, gestor de obra, né? Ou então projetista ali de arquitetônico, então de hidrossanitário. Olha, Como calcula, porque o método matemático, eu lembro lá na época de método matemático que a gente aprendia o cálculo da calculadora. Como chegava nas frações dela, né? Aí você está dizendo para mim que porque tá aqui, fechou. Não, pô, mas tá, pô, YouTube, pelo amor de Deus, né? Mas você é gestor, você nunca usou um OS da vida, não? Nossa, já usei. Então, Uso bastante. Então, um programa para fazer um planejamento lá, fazer uma rede perto de CPM, você nunca usou um programa para isso, não? Mas sim, mas eu tô falando do método matemático, do cálculo lá da calculadora. Você tá extraviando aí a questão do cálculo aí, Não, né? bom, mas como é que você acha que quem criou esses programas, eles conseguiram desenvolver Não, o claro. programa? Então, mas aí, a aplicação desse cálculo é específico para aquele tipo de projetista, né? Tipo de engenheiro. Não são todos, é o que eu falo. O engenheiro que vai trabalhar com obra, que é a grande maioria, eu acho que tipo 80% dos alunos que saem trabalha com obra, né? Vai para obra. Ele só usa mais, menos, dividir e multiplicar. Pronto. Concorda comigo ou não? Tá, em parte. Porque o projeto já vem pronto, Rodolfo. Já vem tudo já pronto. Claro que você tem que, às vezes, muitas das vezes, por exemplo, uma obra que eu fiz, eu tive que questionar várias vezes, né? Aquilo ali, como é que o cara chegou naquilo ali. Mas, tipo, eu não precisava pegar lá e começar a derivar, fazer função e tal, vante, não sei o que, de topografia para saber se o ponto tá de ré. Não ia fazer isso. Tá, bora lá. A gente se conheceu onde? Nós? É. Não precisa falar aqui não. Na verdade, a gente se conheceu ainda na faculdade, né? Eu acho, mas Foi. mais a fundo no CREA, né? Foi isso. Lá no começo da entrevista, né? Eu fiz parte da comissão de educação e atribuição profissional, né? Uhum. Não quer que eu me baseava lá. Eu não, né? O conselho. Não quer que o conselho se baseie para dar as atribuições. No que o cara viu na faculdade, certo? Pode ser, né? Que você, como gestor de obras, você nunca precisou você mesmo criar um programa para otimizar as suas atividades diárias lá. É, porque você já compra pronto, né? Então, mas lá no seu registro, você tem alguma restrição ou você é engenheiro pleno? Você pode atuar em tudo da Então, mas engenharia? aí onde é que eu falo? Você pode ter atribuição, a competência é diferente, né? Então, Você tem atribuição, mas eu tenho competência? Aí cabe do profissional saber, né? Se ele tem competência ou não. Concorda? Eu não concordo, porque isso é você que tem ética, né? Você sabe Tem um seus... discernimento do que pode vir a É, acontecer é. no futuro, né? Eu nem sei quais são os nossos limites, mas eu acho que alguma coisa de arquitetura a gente pode fazer também, né? Pode.
Deus me livre eu fazer um projeto de arquitetura. Vai sair uma caixa de sapato. Que eu Uhum. sei, né? Mas no dia que eu fizer um projeto de arquitetura, pode ser horrível que for, né? Mas ninguém pode me julgar por isso porque tá lá na minha atribuição. Uhum. Aí, no caso, né? Eu preciso do cálculo numérico na parte de estruturas. Eu tenho as aplicações de cálculo numérico na parte de estruturas. Aí você. Você não, né? Você, de novo, não é um cara ético, né? Mas uma pessoa aí errada, né? Não fez esse conteúdo de estrutura, porque, pô, nunca vou trabalhar com estrutura. Então, não preciso ter na minha grade a parte de estrutura. Mas lá no conselho está dizendo que ele pode. Aí ele não fez, porque ele nunca vai trabalhar com isso, mas tá lá. No dia que der a louca desse cara aí, quiser fazer, pô. Isso é, Olha o problema aí. isso é um problema mesmo. Mas assim, a pessoa tem que ter a noção, é por isso que eu falo para o presidente, para cada vez mais aproximar o aluno do conselho, para poder o cara saber de trás para frente. Nosso código de ética é nada, pô. É pequeno. É um livreto que cabe no bolso, né? Cabe no bolso, um livretozinho, tá assim, pô. O cara já vai sabendo que se ele vai responder com o CPF dele, né? E agora, suspensão de 5 anos. Que até então, naquela época, não era nem suspenso, né? Suspensão e pode perder até o título de engenheiro. Então, pô, só isso. Isso O cara tem que botar na cabeça o seguinte: o cara que tem várias formações, mas o cara que é só engenheiro, porra, então, se eu sou só engenheiro, eu estudei de lá da minha alfabetização até aqui. Eu vou perder isso tudo, não vou perder só os 5 anos da faculdade. não, Diego, mas aí eu entendi. Mas aí o prejuízo é do cara. Mas Mas pode matar pessoas, né? Pode então, envolver. aí não pode, né? Isso é foda mesmo. E como é que você vê essa questão da importância da orientação dos alunos, da graduação, pós-graduação, para a formação de novos pesquisadores? Porque, como eu falei, a maioria sai para poder trabalhar em obra, né? Pouquíssimos para poder fazer essa parte docente, né? E ainda mais parte de pesquisa. Como é que você, a orientação que você não teve? Então, no Instituto Federal de Sergipe, nós temos monitoria. Das matérias mais difíceis lá, a gente é certeza que tem monitoria. Você vê uma matéria ali que tem monitor, tem alguém reprovando, tem um monitor lá. Tem um aluno para estar ajudando os colegas. Nós temos também os projetos de pesquisa, tanto da instituição, né, que tem o fomento da instituição, como eventualmente a gente pode pleitear também o ajuda aí de outras instituições fomentadoras. A gente tem, o que mais? Projeto de pesquisa, monitoria. A gente tem também o incentivo à publicação. O próprio Instituto, né, anualmente tem uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde a gente pode incentivar os alunos a publicar lá. Os trabalhos de conclusão de curso, né, é obrigatório para a gente lá também. É dividido em 2 etapas, né, ele faz São 10 períodos, né, faz no Uhum. nono e no 10º. Eventualmente também isso pode render alguma publicação. Então, tudo isso daí os alunos conseguem ir fazendo currículo dentro da própria instituição. Tanto é que quando é do interesse do aluno também, né? Porque não é todo mundo que é obrigado, né? Mas eventualmente, quando os alunos querem pleitear alguma vaga no mestrado, seria a etapa seguinte da graduação, né? Uhum. Em qualquer instituição aí, se for do interesse dele e ele abraçou nessas oportunidades que foram dadas a ele aí ao longo do curso, currículo é quase sempre a gente fica lá em cima. Inclusive na universidade, a gente não tem, né? Pós-graduação no instituto. Não na área de engenharia, a gente tem em outra área. Mas na Universidade Federal, quase sempre a gente tem aluno sendo aprovado lá, concorrendo páreo a páreo, às vezes um pouco abaixo, às vezes até um pouco acima. O último, inclusive, agora foi o nosso aluno que ficou em primeiro lugar, então a gente consegue trabalhar bem com os meninos. Que às vezes a gente, às vezes até parecem alguns meninos lá que são bem, bem bons mesmo. Fica até triste, certo? Um triste alegre, né? Porque como a gente só tem graduação, o tempo que a gente tem para trabalhar com eles é um tempo mais curto, né? A Uhum. gente pega os meninos cru, aí começa a ensinar as coisas ali, quando eles já estão ficando bonzinhos, aí eles caem fora. Aí vai fazer mestrado em outro lugar. Mas a gente são bem preparados, né? E para o mercado do trabalho, né? Porque a gente tá pensando nessa parte docente, a parte de ensino, mas a gente tem que estar pensando também no amanhã. Como é que vocês lá, enquanto instituto, vocês estão tendo essa visão de mercado de trabalho? Porque uns falam que tem um boom, outros falam que está ruim.
Aí outros falam que engenheiro é Uber, o cara vai se formar vai virar Uber, aí já toca terrorismo na cabeça das pessoas, né? E aí, como é que vocês têm essa visão do mercado de trabalho? Para engenharia, né? Falando para É, engenharia. é. Lá no começo da entrevista eu falei, né? Pô, eu queria fazer matemática, né? Mas eu era da área de exatas, bom na área de exatas, aí fui pra engenharia pelo dinheiro, né? Uhum, Falei, né? Acabou que eu voltei pra docência mesmo porque era a minha vocação, né? Lá na época, eu acho que ainda era assim, né? As três profissões, né? Lá que tava lá, que sempre o pessoal olhava com um olho gordo, digamos assim, era médico, né? Advogado e engenheiro. uhum, Era sinônimo do cara ser bom de vida, né? uhum. Hoje em dia é o que você falou aí, né? O cara fala em engenheiro, vai virar Uber, né? É, É o infelizmente. que aparece, né? Eu fui coordenador do curso de 2016 a 2018. E aí, na condição de coordenador, sempre que a gente vai receber os calouros, né? Uhum. Apresentar como é o curso e tal, né? O que é que eles vão aprender lá, o mercado de trabalho e tal. Teve um Aí já semestre, pergunta logo se todo mundo tem carteira B? teve, teve Tô, uns. tô brincando, tô Eu vou chegar brincando. lá, né? Teve um semestre lá que eu fui para incentivar os meninos, pô, você tem que ser o melhor no que você tá fazendo, né? Porque a concorrência está grande. Aí eu fui rapidinho na internet, né? Ver os cursos que a gente tinha ofertado de engenharia, só engenharia civil, Uhum, aqui no estado, somando aí as públicas e as particulares. Eu acho que na época nem tava tão em voga assim o EAD como é hoje em dia, né? Mas só de presencial, pô, dava mais de 1.000 vagas ofertadas por semestre. Tá bom que tem uns que desistem, tem uns que reprovam, mas vamos botar aí que saia 200 por semestre, né? uhum. Formado, né? E aí o mercado não consegue absorver esse povo todo, né? Principalmente como se pensava antigamente, né? Na condição de contratado, de Uhum. empregado, né? Então, a dificuldade do mercado, pelo menos a época que eu enxergava, era esse grande número de profissionais que estavam chegando aí que não estavam conseguindo absorver no mercado. E com qualidade muitas vezes duvidosa, né? Não necessariamente vindo do EAD, mas tem uns presenciais também que eu não sei se a qualidade é lá, essas coisas Quais todas, são né? os desafios que você consegue visualizar que o engenheiro civil hoje enfrenta? É, eu acho que o principal desafio é a desvalorização, mas eu não sei, eu não diria nem que é de hoje, já vem de algum tempo, né? A desvalorização profissional. Porque como tem muito profissional, né? Profissional e profissional, né? Às vezes, mesmo que você seja um cara bom, né? Que você quer ter um determinado serviço que está sendo solicitado, se você cobrar um valor X, muitas vezes aparece um outro cara aí que cobra meio X, né? Embora a qualidade não, às vezes não tenha, né? Verdade. Então talvez a desvalorização, né? Grande Rodolfo, muitíssimo obrigado. Sempre uma aula aqui, a gente pode vir aqui e falar só sobre estrutura. Você botar suas teses, suas pesquisas, a gente bota e abre para o pessoal que está assistindo. Você explanar, eu assisti um mini curso lá no SOEA, né? Que é o nosso Conselho de Engenharia Confia. Ele faz todo ano. Rodolfo apresentou lá o projeto dele, do mestrado, né? Ou não era do mestrado aquele ali? Era um Um pedacinho um pedacinho, né? pedacinho do doutorado, né? Do doutorado, desculpa, mestrado, doutorado. Muito bom. Tem até uma foto histórica que eu não posso falar aqui em Não, aberto. deixa pra lá. Mas foi muito bom. E assim, o pessoal, para levar até esse conhecimento também, com esse tipo de pesquisa, às vezes o pessoal, rapaz, e o mestrado e o doutorado faz o quê, né? Muitas das vezes muita gente pergunta como é que é aqui, como é que funciona, né? E você deu uma pincelada muito boa para quem está querendo entrar nesse mundo aí de docência, para o pessoal se interessar também. Porque também muitas das vezes, como você falou, tá ficando ruim para aluno, você imagina a qualidade de professor também que está vindo por aí também, né? Se está vindo ruim aluno, você imagina o professor também que fica na ponta. Muitas das vezes péssimo, né? Que a gente também teve alguns que, pelo amor de Jesus Cristo, É. né? Só Jesus na causa. Pô, Esses aí é melhor não citar, não, né? Rodolfo, deixa um agradecimento. Muitíssimo obrigado. E a última pergunta que eu estou fazendo esse ano, já que você assiste, já deve ter se preparado para a resposta. Se Rodolfo fosse o presidente do CREA Sergipe hoje, o
que é que Rodolfo faria diferente? Rapaz, política é complicado, viu? Eu não. Não assistiu o episódio desse ano. Já tá se... Não, eu assisti, mas é porque, pô, me colocar na condição de presidente. Eu não sei, não. Eu prefiro me colocar na condição de. Eu vou fugir da pergunta, viu? Eu Dá uma prefiro. sabonetada, dá uma É, sabonete. eu prefiro me colocar na condição de colaborador. Como eu já fui lá, eu acho que eu sou melhor como colaborador do que como presidente. A professora Andréa está encerrando o mandato dela esse ano agora, né? Tô pensando aí em pleitear, talvez, voltar pra lá, né? Voltar. É. Não, vai ser quem vai ganhar a engenharia. Pode ter Aí certeza. como colaborador, eu acho que eu sou bom. Como presidente, eu acho que é, pô, muita dor de cabeça. Eu prefiro ficar lá, do lado do presidente. Presidente, isso aqui, pô, né? Vão ajudar, né? Pô, É. dá uma sabonetada, depois dessa sabonetada, vou pegar o patrocínio da Rexona, eu tô brincando, mas se quiser patrocinar também, fica à vontade. Pessoal, você ficou até o final, gostou, descontraímos aqui, falando besteira, mas falando muita coisa séria, muita coisa técnica. Já deixo o convite aqui para Rodolfo, para poder apresentar, né, esse projeto dele do doutorado, pode apresentar também o do mestrado, a gente faz dividido aqui o programa para poder apresentar, fazer uma pincelada, né? Um pouquinho, que não dá tempo também de você apresentar tudo, mas nosso programa é 1 hora de duração, mas dá para a gente pincelar alguma coisa aqui para poder mostrar como é que funciona na prática essa parte do mestrado e do doutorado. E pedir para você, meu amigo e minha amiga, não é inscrito, se inscreve, né? Deixa lá, se inscreve, ativa o sininho, pega aqui o Pix, bota aí o QR Code no aplicativo do banco, faz uma moralzinha pra gente e não esquece o Triple C. Curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?